substituiu o William Bonner já é vítima de desinformação. Não é se informa. Vamos falar sobre notícia e letramento. Aí no fake old, sabe essa história da gente tomar vitamina C para prevenir a gripe? Será que é uma fake hoje? Desinformando está entrando na rede agora. E olha, nós estamos em um momento aí de transição, então hoje não tem vinheta. Hoje é tudo ali, videocast na raiz. E aí, em breve, quem sabe a gente vai conseguir algumas novidades aí também, tá bom? Mas o importa é que a informação está aqui agora. E você está aí vendo com a gente. Aproveita e dá uma curtida aí para a gente também. Siga a gente no nosso canal do YouTube, Democracia da Desinformação. Nós estamos lá no Spotify e também no YouTube Music. E aí, você que não assistiu os episódios anteriores, vai lá, faz uma maratona, 15 minutinhos cada episódio. Você fica sabendo de várias curiosidades no Fake Old, vê também textos literários e científicos sobre a desinformação e também fica sabendo de todas as coisas ruins que aconteceram nas semanas anteriores, para que você não fique desinformado. Não vamos perder tempo, o nosso próximo quadro é a ruim da semana. E Diego, me conta aí, que história é essa de que o coitado César Tralli nem assumiu a bancada do Jornal Nacional e já está sendo vítima de deepfake? Como é que é isso? Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Passa um pouco por aquilo que a gente já falou, de que a desinformação muitas vezes se apropria daquilo que se é discutido naquele momento para tentar legitimar-se como uma verdade absoluta. Na última semana, é claro que o nome de César Tralli foi amplamente repercutido, né, nas redes sociais, principalmente porque ele vai ser o nome que vai substituir o William Bonner, aí talvez a persona do jornalismo brasileiro, se a gente pensar aí nos telejornais de maior tradição no país, como é o Jornal Nacional. Mas foi justamente isso. No último dia 5 foi compartilhado um vídeo do César Tralli, onde ele avisa as pessoas que existe um suposto benefício social do governo para que as pessoas pudessem fazer ali o resgate, clicando em um link que acompanhava esse vídeo que foi publicado inicialmente no Facebook. Trata-se de uma deepfake, professor, portanto, aqueles vídeos que são manipulados por meio de ferramentas de inteligência artificial que conseguem pegar a voz da pessoa, pega o rosto da pessoa e cria a partir desses elementos reais um vídeo e um texto, né, uma fala que não são reais. Então é um dos tipos aí talvez mais sofisticados de manipulação de conteúdo que a gente pode ter atualmente quando a gente está falando de desinformação. Aqui é o caso desse vídeo, né, que foi publicado supostamente no story do César Tralli, sobre fazendo essa pergunta para ele, né, esse negócio de multa por não sacar o benefício social é real? É um outro agravante dessa história, porque além do vídeo afirmar que as pessoas teriam direito a sacar esse benefício social, aquelas pessoas que não tivessem, que não fizessem esse resgate, elas ainda seriam supostamente multadas. Para que isso, professor? Para justamente fazer com que as pessoas clicassem nesse link. Provavelmente, quando clicado ali, você iria ser redirecionado para alguma página de pagamento para você pagar, né, esses golpistas que fizeram esse tipo de manipulação de conteúdo, justamente para fazer o seguinte: olha, além de você ter o benefício, você tem que sacá-lo, porque do contrário, além de você não receber, você ainda vai ter que pagar uma multa, para justamente a pessoa ali no calor da emoção fazer deliberadamente esse tipo de atitude que corroboraria apenas o plano ali do golpista por trás da tela, né? Então, mais um caso aí de golpes que infelizmente é tão comum nos dias atuais, utilizando de muitos artifícios que a própria desinformação oferece. Diego, eu vou antecipar aqui o nosso último quadro, que é o Pré-Verdades, que é sobre dicas, né? Toda semana você dá dicas para a gente aí também. Vamos antecipar aí um pouco, porque uma coisa que você sempre defende é que se a gente prestar um pouquinho mais atenção, as tecnologias não são perfeitas, pelo menos por enquanto, não são perfeitas ainda. E dá para entender, dá para poder pegar ali pelo nosso viés ali de autenticidade, que é natural da gente, a gente consegue perceber muitas vezes alguma coisa que não é real. No vídeo, você conseguiu detectar alguns desses sinais que mostram que ela seria uma deepfake?
Hoje em dia, professor, o áudio ele já está bastante sofisticado, por assim dizer. Então, se esse conteúdo, por exemplo, tivesse sido compartilhado somente em formato de áudio, eu diria que seria difícil de conseguir identificar, porque o áudio ele é muito bem ritmado, ou seja, ele tem um ritmo muito parecido com o ritmo que uma pessoa real utiliza quando ela está falando. Agora, quando você tem um vídeo, você precisa também fazer, digamos assim, a harmonização entre o áudio e a imagem. E aí, nesse caso, as IAs ainda não chegaram no nível de sofisticação tão alto assim. No vídeo do César Tralli, por exemplo, a gente consegue notar que, principalmente o movimento da boca, ele é um pouco esquisito, né? Parece que a boca ela foi implantada, por assim dizer, nesse vídeo. E se a gente prestar bem atenção, a gente nota que o próprio gesto labial parece não concordar a todo momento com as palavras que estão ali sendo ditas, né? Então, vale aí uma dica para a gente prestar atenção. Por mais que o áudio seja muito bem feito atualmente, ainda assim, quando a gente está falando de imagens, de vídeos e assim por diante, principalmente vídeos, né? Porque você tem um movimento e, portanto, para você conseguir chegar a um nível de sofisticação, por assim dizer, é mais difícil, principalmente porque geralmente esses vídeos são produzidos por ferramentas gratuitas que são limitadas, ainda mais limitadas nesse aspecto. São aí passos que a gente pode prestar atenção quando receber vídeos por meio de canais que não são oficiais, por exemplo, de vídeos que foram postados, nesse caso, na própria página de Instagram do César Tralli, né? Vale também um adendo, o vídeo original que foi utilizado como matéria-prima para essa deepfake foi um vídeo que o Tralli publicou, agora me foge a data, mas trazendo uma estatística de que mais de 8% da população brasileira vive em favelas, né? Então, era um vídeo que ele de fato postou nos seus stories, mas que foi justamente a matéria-prima utilizada para a fabricação dessa deepfake. Portanto, sempre muito importante a gente prestar atenção nesses indícios. E, gente, lembrar o seguinte, né, nós temos capacidade de perceber muitas vezes essas falhas. O ser humano, o Homo sapiens, ele passou muito mais tempo na sua evolução enquanto espécie sem escrever e sem gravar vídeo e sem essas manifestações tecnológicas. A gente conversava com o outro e sentia o que o outro dizia ou não, apenas de observar. Então, nós somos muito bons de observar e pensar assim, opa, peraí, essa imagem, como você disse bem, né? Essa fala aí não está dizendo muito bem com a expressão do rosto, não, né? Nós somos um mamífero que mais tem músculos no rosto, justamente porque a gente utiliza ele para combinar com a nossa expressão de fala. Vamos combinar até que muitas das vezes a nossa própria fala passa muito menos credibilidade do que o nosso rosto. Então, vamos utilizar isso, isso é natural do ser humano. Presta atenção, vê se realmente esse negócio está meio esquisito, né? Além daquelas dicas que o Diego costuma dizer, né? Quando você tem uma figura preeminente aí durante a semana, é bem possível que vai ter uma fake news em relação a ele, porque está todo mundo ali de olho com o que aconteceu com nossos colegas Metralha. Bom, vamos lá para o nosso segundo bloco, né? Que é o nosso quadro Essa Informa. Como você sabe, esse quadro ele trata sobre pesquisas e sobre, muitas vezes, escritos científicos que vão nos ajudar a entender a desinformação. Dessa vez, Diegão aí separou para a gente um editorial falando sobre letramento, que é um negócio bem caro para nós aqui, né? A gente costuma dizer sempre que o nosso trabalho aqui é um videocast de literacia midiática, ou seja, ajudar as pessoas a poder entender a mídia, né? E principalmente no caso da desinformação, e é uma literacia sobre notícias. É isso mesmo, Diego? Exatamente, professor. Dessa vez um editorial daquele número especial que a revista Ecopós tem publicado atualmente sobre letramento, IA e desinformação, que é um pouquinho de todos esses elementos que a gente tem trabalhado desinformando nos últimos episódios. Aqui o editorial que foi feito pela Beatriz Becker e pela Cláudia Tomé, a Beatriz da Federal do Rio de Janeiro e a Cláudia da Federal de Juiz de Fora, onde elas trazem essa noção de news literacy, ou de letramento em notícias, que é um conceito aqui no Brasil ainda pouco explorado, professor, mais explorado em Portugal, por exemplo, mas que diz respeito a um
uma consciência crítica sobre o consumo de informações, de notícias especificamente, falando aqui de notícia realmente de teor jornalístico, e de fontes supostamente noticiosas. E isso diz respeito tanto a textos, informações de maneira geral, como também de vídeos, como, por exemplo, esse que a gente acabou de trazer relacionado à deepfake do César Tralli. Qual que é a diferença, professor? É isso mais uma perspectiva minha do que necessariamente algo que é consensual da comunidade científica da comunicação, por assim dizer. É que quando a gente está falando de letramento em notícia, que é um subcampo do letramento midiático, do que as autoras colocam aqui da alfabetização midiática, é que a preocupação do letramento em notícias ela já está um pouco além do que aquilo que a gente convencionou de chamar de literacia midiática, porque a literacia midiática diz respeito a informações de maneira geral e letramento em notícias, especificamente no consumo de notícias. Acontece que aqui no Brasil, professor, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande, principalmente sobre os jovens, em definir o que é informação e o que é notícia, o que é opinião e o que é notícia, e assim por diante. Portanto, falar um pouquinho de letramento em notícias aqui no Brasil seria talvez um próximo passo quando as ações de letramento midiático já estivessem estáveis, por assim dizer. É um passo à frente em relação àquilo que nós estamos preparados para lidar hoje, mas é, sem sombra de dúvidas, um referencial bastante importante para a gente poder tratar de questões específicas sobre o jornalismo, porque a desinformação é isso, né? Entre os problemas que ela já causou, um deles é justamente minar a confiança social sobre instituições democráticas. O jornalismo, evidentemente, também aparece como uma delas. Ou, como sempre, o referencial está aqui no nosso descritivo do YouTube, não é isso? A revista toda é só editorial. A revista foi publicada agora em maio de 2025, então é um material super novo, maio, junho de 2025, então a gente também coloca o link aqui para o pessoal poder acessar os outros artigos que nós também estamos trazendo aí ao longo dos episódios do Desinformando, né, professor? Tanto nos anteriores como também possivelmente nos próximos. Legal. E agora o nosso quadro Fake Old. Pois é, nós estamos acostumados sempre a falar, olha, mudança de tempo, você vai se resfriar, toma uma vitamina C que você vai prevenir a gripe. Mais uma vez, você vai me desmentir, Diego, não é isso? Pois é, professor, e isso também tem um viés científico por trás da cristalização, digamos assim, de uma informação como essa, que passa muito pelo Linus Pauling, que foi um prêmio Nobel, né, de Química lá nos anos 50 nos Estados Unidos, que foi um dos maiores defensores da utilização da vitamina C para diversos casos de saúde, principalmente o câncer, né? Hoje, nos Estados Unidos, a Anvisa dos Estados Unidos, inclusive, recomenda a vitamina C para determinados tratamentos de câncer, é claro, né, com muitas limitações, mas ela tem sim ali alguma possibilidade de contribuir para o tratamento oncológico. Mas, historicamente falando... Contribuir é estar junto com outros medicamentos que estão sendo administrados. Exatamente, exatamente. Só que, historicamente falando, aqui no Brasil a gente sempre associou a vitamina C a gripes e resfriados. Mas a verdade é que ela não consegue combater ou prevenir o resfriado, professor. O máximo que ela pode fazer é limitar ali os dias em que você vai ficar resfriado. Então, se o resfriado eu vou ficar resfriado durante 4 dias, talvez ela consiga reduzir isso para 3. Mas ainda assim, as chances disso acontecer são inferiores a 10%, chegando ali na casa dos 8%. Mas como foi algo sempre defendido por um prêmio Nobel de Química, é claro que isso sempre foi considerado como uma possibilidade muito maior no sentido de ter a autoridade de alguém que é especialista na área defendendo isso, né? Mas de lá para cá, muitos estudos foram feitos e isso foi caindo por terra abaixo. É isso, gente. Resfriado é uma mudança do seu organismo, né? Que efetivamente faz com que você tenha ali uma coriza. A gripe, ela vem de um vírus, né? E aí esse vírus não entra no corpo, mas deixa eu ver se o Diego tomou um suco de laranja aqui, porque aí senão, né? É claro que não é isso. A gente sabe que as doenças, elas entram no corpo da gente se ele estiver despreparado. E aí não é só a vitamina C, né? É todo um conjunto de outras nutrientes e outras coisas que podem nos fazer fracos e com o sistema imunológico mais baixo. Pode continuar tomando vitamina
vitamina C. Talvez comendo mais frutas que tenham isso, em vez de ficar dando dinheiro para a indústria farmacêutica, né? Porque muitas das coisas que se fala também é que a fruta te dá muito mais isso do que aquele comprimidinho, mas fique esperto com as temperaturas, mantenha o seu corpo sadio, que isso é muito melhor para você prevenir da gripe e de todas as outras doenças. Falando nisso, Desinformando volta semana que vem, porque essa sim é uma dose homeopática que você tem que estar tomando toda segunda-feira, a partir de segunda-feira, para que você fique contra esse grande mal da sociedade, da humanidade, que é a desinformação. Um abraço. É isso aí, pessoal. Até a próxima.